Leitor, a primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui no método é entender qual o nível da sua faixa de leitura. Porque o meu objetivo aqui é te levar para faixa preta. Então eu coloquei aqui uma categorização de faixas para a gente definir onde que você está. E qual que é a vantagem? Qual que é a importância de você entender que faixa que você está? Você vai ter muito mais facilidade de dar os próximos passos daqui para frente. Porque você vai se conhecer. Muitas vezes você é um leitor faixa branca e está tentando ler livros de um leitor faixa preta. Por exemplo, se você for ler um livro Rápido e Devagar, se você for ler um 48 Leis do Poder, livros densos, grandes, esses livros, para um leitor faixa branca, para um leitor mais iniciante, nem só o faixa branca, mas um leitor ali faixa amarela, que está começando também, esse livro não vai ser legal, vai ser uma leitura frustrante. Então, quando você sabe o seu nível de faixa, fica mais fácil. E segundo, esse método vai funcionar como uma gamificação também. Porque eu quero que você tenha propósito aqui dentro. Eu quero que você seja aquela pessoa que saiba qual que é o próximo passo. E isso num processo de desenvolvimento é muito importante. Então, é essencial você conhecer o seu nível de faixa. Até porque tem uma frase muito conhecida do Peter Drucker, que é o pai da administração, que ele fala o seguinte: o que você não pode mensurar, você não pode melhorar. Como é que você vai melhorar a sua leitura se você nem sabe que nível que você está? Então agora eu quero fazer brevemente aqui um teste para você definir qual que é a sua faixa de leitura. E assim como no judô, assim como no jiu-jitsu, assim como em qualquer esporte que tenha mudanças de faixa, aqui você também vai ter essa mudança de faixa conforme a sua evolução. Vamos lá, vamos descobrir agora qual que é o seu nível de faixa. Olha só, a gente tem aqui 6 níveis de faixa de leitura: o branca, o amarela, o roxa, o marrom, o preta e o preta de segundo grau. O faixa branca é aquele leitor que lê 0 livros. Ele até começa alguns, mas logo abandona. Ele até compra bastante livro. Só que se você perguntar para ele assim, qual foi o último livro que você leu, ele nem vai se recordar de quando que é. Então esse é o leitor faixa branca. E não tem nenhum problema você ser esse leitor, ok? Eu tenho diversos alunos que saíram da faixa branca e foram para a faixa preta. O que separa esses alunos da branca da preta é assistir o método, que é o que você tem agora em mãos. Aí temos o leitor faixa amarela, que é o fase 2. Já a pessoa que tem um nível um pouquinho maior que o branca, em termos de leitura. Ele consegue finalizar um livro em 30 dias. E só. Então assim, ele lê um livro e finaliza esse livro em menos de 30 dias. Só que, no mês seguinte, ele não lê mais nada. Não lê mais nada. Se você pergunta assim para ele, qual foi o último livro que você leu? Ele olha para trás nos últimos 3, 4, 5 meses e aponta um. Então esse é o leitor no faixa amarela. Ele está acima do branca, porque ele já finaliza um livro em menos de 30 dias. Porque também, se você finaliza um livro em 60 dias, nem amarela você é. Você é branca. Para conseguir ser amarela, você tem que finalizar um livro em 30 dias. Por isso que quando você começa aqui a metodologia, o meu objetivo é que você vá logo para a amarela, porque a maioria vai ser faixa branca. A maioria ainda não consegue finalizar um livro em até 30 dias. Agora tem o próximo nível, que é o faixa roxa. O que muda do faixa amarela para o faixa roxa? A quantidade de livros. O faixa roxa lê 6 livros em até 6 meses. Ou seja, ele tem mais consistência que o amarelo. Porque o amarelo ele lê um livro em 30 dias e ele para de fazer isso. O roxa não. O roxa ele consegue ter a consistência e no período de 6 meses finalizar 6 livros. E a verdade é, se você finaliza 6 livros em até 6 meses, por exemplo, se em 4 meses você finaliza 6 livros, você é faixa roxa. Porque você tem até 6 meses para finalizar. Então, quando você atinge a marca de 6 livros e você percebe que você não avançou 6 meses ainda no calendário, você é um faixa roxa. E aí vem o próximo nível, faixa marrom, que são 12 livros em 12 meses. Isso quer dizer o quê? Que o faixa marrom ele tem mais consistência ainda do que o roxa, porque ele finaliza 12 livros em 12 meses. Finalizei 12 livros em 10 meses. Tá valendo também. Você tem até 12 meses. Ah, finalizei 12 livros em 13 meses. Não é. Ok? E aí a gente tem o faixa preta, que é aquela pessoa que lê 24 livros em 12 meses.
ou seja, mais ou menos 2 livros por mês. Ou seja, você tem até um ano para bater 24 livros. Desafio, hein? E tem o faixa preta segundo grau, que são 36 livros em 12 meses, ou seja, você tem até 12 meses para finalizar 36 livros. Finalizou 25, você está aqui. Não está aqui não, ok? Então olha só, você tem agora esse quadro aqui para você mirar. E eu não quero que você seja aquela pessoa que queira sair, sei lá, da branca e ir direto para marrom. Eu quero que você se concentre sempre no próximo nível. Tá na branca, mire na amarela. Tá na amarela, mire na roxa. Tá na roxa, mire na marrom. E assim por diante. Para você não se frustrar, para você pensar sempre no seu próximo passo. E o que separa você da branca para a preta de segundo grau é consistência, é absorção. Porque quando você começa a absorver os livros, você tem mais motivação para continuar lendo, é escolher o livro certo. E obviamente, gente, estamos falando de uma leitura com absorção em todas essas faixas. Não estou falando apenas de você somar quantidade de livros lidos, estou falando de você absorver esses livros. Porque ler por ler não vai mudar a sua vida. Você entrou no método do leitor faixa preta justamente para ler mais e melhor. E para você sair da faixa que você está hoje, seja ela amarela, branca, roxa, seja qual for, para você subir de faixa, você precisa desses 3 pilares aqui, ó, do ECA. O que são esses 3 pilares? São 3 pilares que, se o faixa branca seguir eles, ele chega na faixa preta. Aliás, o faixa preta, o faixa marrom, é o faixa branca que não desistiu. O que separa você desse nível mais avançado de leitura é você confiar no processo. E é esse processo que eu quero te falar agora aqui rapidamente. ECA. O que é o ECA? O ECA são 3 pilares da metodologia leitor faixa preta, que se você seguir esses 3 pilares e você vai aprender eles aqui no curso, você vai para o próximo nível. O primeiro deles, E de escolha. Se você escolhe o livro errado, se você não determina o assunto que você vai ler com cuidado, com contexto, será que o livro tem contexto com você? Outra coisa, será que o nível de leitura daquele livro é compatível com o seu nível de leitura? Quantas vezes eu vejo alunos que querem pegar livros mais difíceis para ler e aquilo vai frustrar a pessoa, porque a leitura tem que ser prazerosa, ela tem que ser possível. A pessoa tem que se sentir capaz de ler aquele livro. Da mesma forma, quando a gente fala de escolha, falamos de contexto. Analisar o seu contexto e escolher um livro compatível com aquilo. Não ficar apenas ligado e interessado nos livros que eu indico, que os influenciadores indicam. Será que é um livro que você precisa? Muitas das vezes o best-seller não é para você. O assunto que você vai determinar ao ler um livro, ele tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro. E você vai aprender aqui no curso a como você vai ser essa pessoa que escolhe o livro ideal, para o momento ideal. Agora tem um assunto importante aqui. Eu quero travar aqui um acordo com você. Você que está começando agora na metodologia, você que é aluno novo, nesse momento você ainda não está pronto de definir as suas escolhas. Porque aqui no método você vai aprender algo chamado trivium. Trivium significa no latim 3 caminhos. O que quer dizer isso? Você vai escolher durante o ano já os livros que você vai ler. Você vai criar um planejamento, você vai definir quais assuntos são mais importantes para você e de acordo com o seu nível de leitura, com o seu nível de faixa, por exemplo, você vai escolher o livro ideal. Só que nesse momento, você que acabou de entrar na metodologia, você ainda não tem essa capacidade. Eu já testei isso com vários alunos. As pessoas às vezes se confundem, se frustram, escolhem livros errados. Então, o que eu quero combinar com você aqui, ó? Eu quero combinar com você a regra, até vou colocar aqui para baixo, para ficar maior aqui o espaço, ó. Eu quero combinar com você a regra dos 3 livros. Qual que é a regra dos 3 livros? O primeiro livro, eu que vou escolher para você. Então, no módulo 1 de escolha, eu vou escolher esse livro para você. O segundo livro, você vai escolher um livro do Clube do Livro. Então, você vai pegar o livro do mês do Clube do Livro e você vai ler esse livro. De novo, você está deixando a sua escolha comigo. Quando você lê esses 2 livros, aí você vai escolher o seu próprio livro.
Então, no terceiro livro você vai escolher. E onde que você vai aprender a escolher? Não é no módulo 1 de escolha. O módulo 1 de escolha, a gente vai definir o seu cronotipo, que é o primeiro módulo aqui do ladinho, tá? A gente vai definir o seu cronotipo, ou seja, qual o melhor horário para você ler. Eu vou falar brevemente para você sobre o Trivium, para te preparar lá para frente. Vou te falar de como que funciona o processo de escolha de um livro. E o Rafael Robô, exatamente, eu me transformei num robô de inteligência artificial para escolher o seu primeiro livro. Para não ter erro, vai ser o livro perfeito para você, certo? Depois você vai para o segundo módulo, que é o módulo da consistência, que é o segundo pilar da minha metodologia. Consistência é ler todos os dias. Lá você vai ter o mapa do hábito, para você colocar o hábito da leitura no seu dia a dia. Não importa a rotina que você tenha hoje, você vai criar um mapa para você criar esse hábito. Qualquer aluno, independente da rotina que tem, do tempo que tem, da correria que for, consegue encaixar a leitura no seu dia a dia. Porque não adianta você querer ler com absorção, que é o nosso terceiro pilar, se você erra nesses dois, se você escolhe o livro errado e se você não tem consistência. Aliás, você não vai ter consistência se a escolha for inadequada. O seu cérebro não encontrará motivação e você, mais uma vez, vai se frustrar. Agora, não dá para você ter absorção se você não tem consistência. Como é que você vai absorver mais? Como é que você vai aumentar a sua memória se você nem pega o livro para ler? Então, para você chegar num nível de faixa marrom, faixa preta de segundo grau, o que você precisa? Ler mais e melhor. Então, a escolha certa e a consistência farão você ler mais. Quando você vem para absorção, você ler melhor. As pessoas, às vezes, buscam aprender direto a absorção, técnicas, né, de foco, porque aqui na absorção você também vai ter técnicas de foco e concentração. A pessoa quer buscar essa concentração, esse foco, essa absorção, só que ela não faz a metade do caminho aqui, ó. 2/3 do caminho, que é o quê? Escolher o livro certo, ser autodidata, saber o livro que vai ler, para não ter erro, para não gastar dinheiro à toa, para ter livros que tenham relação com o contexto dela. E aí sim, depois ela está pronta para ter uma leitura mais técnica, uma leitura com muito mais absorção, estudando os seus livros. Então, o módulo 3, absorção, você vai aprender a estudar os seus livros, tá? Então você pode notar que aqui do lado, você tem o primeiro módulo, que é o escolha, o segundo módulo, consistência, e o terceiro módulo, que é a absorção. Não pule, respeite a ordem, porque se você chegar aqui sem ter feito essa lição de casa, não vai ter resultado. E aí o que vai acontecer? O primeiro livro seu será escolhido por mim, e o segundo você vai ler o livro do Clube do Livro. O seu terceiro livro, você vai escolher por conta própria. Você vai aprender a técnica Atlas e a técnica Trivium. Só que isso não é no módulo 1, nem 2, nem 3. Você aprenderá isso no módulo seguinte, o módulo 4, que vem depois de absorção, que são técnicas avançadas. Fechou? Então, assim, até você terminar esses 2 livros, você basicamente vai ter tido tempo de maratonar o curso e chegar lá. Tá? Então, se você seguir essa cartilha aqui, fazer o módulo 1, módulo 2, módulo 3, você vai sim chegar no nível de faixa muito maior. Pulou etapa, já era. Pulou etapa, não vai conseguir. Tá? Então se concentre nisso. Depois dessa aula aqui já vai ser hora de você ir para o módulo 1. Então lá você vai aprender conceitos importantes e você vai já sair com o primeiro livro seu. Eu vou escolher para você o primeiro livro. Depois vem o módulo 2, que é o da consistência. É a hora de você pegar esse livro para ler e você vai colocar esse livro para ler até 30 dias, tá? Um desafio. E aí depois vem o módulo da absorção. Os módulos são rápidos, tem poucas aulas, é tiro e queda, é para você fazer rapidinho e já evoluir, fechou? Então, já vai agora para o módulo 1 para você começar a sua jornada aqui no Leitor Faixa Preta. Bora!